Convido que os irmãos abram no livro de Efésios, capítulo 1. Nós iniciamos no domingo passado o estudo dessa epístola. E hoje continuaremos do versículo 7 até o versículo 14. O tema desses versículos é as bênçãos trinitárias da redenção. Efésios capítulo 1, versículos 7 ao 14. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Então, irmãos, Paulo ele está falando das bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Na verdade, ele já começou a falar isso nos versículos anteriores, como nós já estudamos na semana passada. E agora ele continua desenvolvendo esse assunto. Então ele falou ali no versículo 3 que é bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então ele vai falando que ele nos elegeu para sermos santos, nos predestinou para si, para o louvor da sua graça, ali no versículo 6, que nos deu gratuitamente no amado. Aí, o versículo 7, que nós começamos agora, começa com nele. Nele quem? No amado, que foi onde terminou o versículo anterior, né? No amado. Qual amado? Jesus Cristo. Então, é nele, em quem? Em Jesus Cristo. Nele que nós temos o quê? Nós temos a redenção. E essa primeira palavra importante que nós precisamos analisar nesse texto hoje. Redenção é uma palavra que vem do contexto dos escravos. Vem desse contexto escravocrata. O que é redenção? É você libertar alguém da escravidão ou de algum cativeiro, através do pagamento de um preço, de um resgate. Então existia alguém que tinha escravo ou escravos. Esse escravo foi comprado ou conquistado de alguma forma, para que você pudesse libertar esse escravo
você deveria pagar o preço relativo a ele para o seu senhor. E nós aqui no Brasil tivemos, infelizmente, uma história bem longa de escravidão. Segundo estudos de pessoas especialistas, foram mais de 5 milhões de pessoas que foram trazidas da África em navios, cruzaram o Atlântico e desembarcaram aqui na nossa costa. E o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Um dos últimos países do mundo todo, né? Foi só em 1888. Então, nós não conseguimos, na verdade, imaginar muito, porque está um pouco distante da nossa realidade, já faz mais de um século, mas a gente conhece pela história como que eram as condições dos escravos. Um escravo, ele não tem direitos, ele não pode fazer a sua vontade, não pode ir onde quer, não pode comer o que ele quer, ele apenas faz o que ordenam. Se o Senhor fala que ele vai cortar cana o dia inteiro, ele vai cortar cana o dia inteiro debaixo do sol. Se o Senhor fala que ele vai comer feijão, ele vai comer feijão. Nem que ele não goste de feijão, ele vai comer. O escravo, ele não tem direito sobre a sua própria vida. E a escravidão, graças a Deus, ela foi abolida na maior parte do mundo. E muito se deveu à atuação até, na verdade, de cristãos piedosos. Como, por exemplo, William Wilberforce e John Newton, que foram ingleses. John Newton era um pastor e ele, antes de ser pastor, ele foi um capitão de navio negreiro. E um dia ele se converteu e ele passou a pregar. E ele falava da opressão e das dificuldades que as pessoas passavam quando elas eram escravas, né? E ele passou a pregar contra isso. E William Wilberforce, ele era um cristão e ele era político, ele era da Câmara dos Comuns, o que seria equivalente à nossa Câmara dos Deputados. E ele começou a elaborar leis para que fosse proibida a escravidão. E como a Inglaterra dominava o mundo, ela começou a impor o fim da escravidão para os outros países também, né? Mas o que muita gente não sabe é que foram cristãos que começaram isso. Eles começaram a falar, mas eles também são a imagem e semelhança de Deus, tal como nós. Até tem uma dica de um filme que se chama Jornada pela Liberdade. É um filme de 2006. Fala sobre isso. Então, Paulo ele está usando essa figura da redenção de um escravo, porque era uma coisa bem vívida para os efésios daquela época, porque em Roma existia escravos, né? Então todo mundo sabia do que ele estava falando. Então ele quis dizer assim, vocês estavam escravos. Mas escravos do quê? Ele fala logo na sequência, o perdão dos nossos pecados. Então nós éramos escravos do pecado. Nós estávamos presos, mas não a um senhor de carne e osso, nós estamos presos ao nosso próprio pecado. O nosso pecado nos escraviza. Até o próprio Antigo Testamento, ele usa essa figura da escravidão. O povo de Israel, ele foi um povo redimido. Ele tinha sido escravo no Egito por centenas de anos. Mas Deus os redimiu da escravidão do Egito e os levou à terra prometida de uma forma miraculosa.
Êxodo 15:13 diz: no teu amor guiaste o povo que redimiste, na tua força o conduziste à tua santa habitação. E mais tarde, depois do Egito, o povo de Deus também, devido à sua pecaminosidade, foi escravizado na Babilônia. Mas Deus, uma segunda vez, os redimiu. Isaías 48:20 diz: saí da Babilônia, fugi dos babilônios, anunciai com voz de júbilo, fazei ouvir isto e levai-o até o fim da terra. Dizei: o Senhor remiu seu servo Jacó. Então a ideia básica da redenção é tornar alguém livre, alguém que antes era propriedade de outro. Nós estávamos presos pela tirania do diabo por causa do nosso pecado. Estávamos presos em cadeias, com grilhões em nossos pés. Nós precisamos meditar nessa terrível condição em que se encontram todos aqueles que ainda não se colocaram de joelhos diante da cruz de Cristo. Se a escravidão aqui nessa vida é uma coisa terrível, e muito mais é escravidão espiritual. Porque a escravidão aqui nessa terra, ela tem um fim, mas a escravidão espiritual, ela é eterna. Como é terrível o pecado, porque ele tem consequências eternas. E contra ele não há nada que homens possam fazer. Só existe uma coisa em todo o universo que pode nos livrar dessa terrível escravidão. É o sangue de Cristo. A morte era o castigo que cabia a nós, porque nós que pecamos. Mas Jesus, sem pecado nenhum, ele tomou sobre si e pagou o preço em nosso lugar. Ele pagou o preço para nos resgatar, nos redimir da escravidão do pecado. Nós somos realmente livres apenas quando o Filho nos liberta. Os nossos pecados, eles não são imputados a nós, não são colocados na nossa conta, mas nós temos uma justiça gratuita. E é por meio dela que nós somos aceitos. Quando Cristo morreu, apaziguou a ira de Deus Pai em nossa direção. Por isso, nós devemos sempre nos concentrar no sangue de Cristo se quisermos encontrar graça nele. E a redenção é em Cristo, é pelo seu sangue. Apenas lá na cruz do Calvário que nós podemos encontrar a redenção. Não são as nossas obras, não são as nossas orações, jejuns, peregrinações, você frequentar o culto, você ser batizado, você participar da ceia, realizar penitências. Também não é várias reencarnações fazendo boas obras e progredindo espiritualmente. Não é você pertencer a alguma igreja, alguma denominação, alguma seita. Não é também nenhum conhecimento secreto ou místico, não é obediência à lei, não é obediência a preceitos, é apenas pelo sangue de Jesus Cristo. Essa é a única maneira. Existe uma grande variedade de religiões no mundo, mas elas têm uma coisa em comum, embora elas variem na forma, variem na aparência, variem em muitas coisas. Mas elas todas propõem a salvação do homem pelo homem. Existem algumas heresias que até falam de Cristo, mas elas falam, tá bom, você tem que ter Jesus Cristo, mas tem que ter as boas obras. Tá bom, Jesus Cristo, legal, mas guarda o sábado, viu? Porque o sábado é o sinal da salvação. Então existem seitas que
colocam Cristo mais alguma coisa, e dessa forma diminuem Cristo. Mas a verdade central da Bíblia, de todas as Escrituras, é que a redenção é em Cristo, no seu sangue, e só. E ponto final. E nada mais. Ou como diz o lema da Reforma, que agora nós estamos comemorando 500 anos, solus Christus, ou seja, somente Cristo, somente em Cristo há salvação. Então, se é pela cruz a única maneira de nós sermos salvos, também esses versículos mostram qual que é a causa anterior a essa salvação, que é a graça de Deus. Vejam ali, nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, versículo 7, pelo seu sangue, segundo a riqueza de sua graça. Então, segundo a boa determinação de Deus, o Senhor fez multiplicar para conosco riquezas muito mais desejáveis que qualquer outra riqueza que possamos imaginar nessa terra. Não existe ouro ou prata no mundo que possa se comparar. Deus compartilha conosco as riquezas de sua graça, mas Ele não faz isso de uma forma mesquinha, de uma forma tacanha, mas Ele faz isso em abundância. Ele faz multiplicar as riquezas da sua graça. Ou seja, quando Ele fala abundância ou multiplicar, Ele está dizendo que é mais do que o necessário, é mais do que o suficiente. Além de nós sermos plenos da graça de Deus, nós também transbordamos da manifestação da graça de Deus. É como uma fonte que jorra. Assim é a graça de Deus para os seus filhos. A graça é anterior, ela impeliu, ela conduziu, e a cruz foi a maneira pela qual se efetivou a redenção. Então Deus Pai, em sua graça, efetivou a redenção por meio de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, parece que ele ficou sem palavras para celebrar de maneira apropriada a bondade de Deus. E ele nos move a contemplar em admiração a abundância das riquezas da graça de Deus. É só na cruz que podemos encontrar a satisfação das nossas almas. Quando gozamos da alegria da salvação, a nossa mente e o nosso coração, eles são enchidos de júbilo e de contemplação. A graça, ela esteve desde o princípio. Ela se efetivou na cruz e ela é aplicada nos nossos corações pela pregação do Evangelho, pela proclamação da mensagem. Toda a sabedoria, toda a prudência, toda a inteligência, ela se apresenta a nós. E por meio da fé nós podemos chegar a Deus e comunicar com Ele, ter comunhão, o contato que uma vez foi perdido. Essa sabedoria que fala aqui no versículo 8, não está falando de uma sabedoria mundana, como as pessoas falam por aí, filosofias, conhecimentos, que são todas coisas vazias. Não é apenas algo intelectual ou algo acadêmico. Provavelmente na época dos Efésios, quando Paulo escreveu essa epístola, provavelmente ali também passavam falsos mestres falando de suas filosofias e de seus conhecimentos supostamente elevados. Mas em Cristo, e no Evangelho de Cristo, nós temos as verdades mais importantes de todo o mundo e para todo sempre. E também nós podemos ter orientação prática
para o nosso viver diário, aquelas coisas que nós precisamos para o nosso dia a dia, aquelas dúvidas que nós temos, o como proceder. Nas Escrituras, o conceito de sabedoria nunca é algo abstrato, ou vazio, ou etéreo, ou um conhecer só por conhecer. Mas é sempre uma sabedoria viva, aplicável, vivida, praticável, eficiente. Então, Jesus Cristo, ele uma vez disse que ele era a verdade e a vida. Ele disse, eu sou a verdade e a vida. Então, é apenas no Evangelho de Cristo que nós podemos encontrar a, entre aspas, verdade verdadeira, porque ele é a própria verdade. Então, o mistério que estava oculto, ali no versículo 9, ele fala de mistério. O mistério que antes estava oculto, agora foi revelado. Agora está sendo aberto ao nosso conhecimento. Qual que é esse mistério? Fazer convergir em Cristo todas as coisas no final dos tempos. Ou como diz ali no versículo 10, fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Um outro versículo que também fala sobre isso é Filipenses capítulo 2, versos 9 até 11. Diz que Deus exaltou a Jesus Cristo, exaltou o nome de Cristo sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Continuando no versículo 11 de Efésios 1. Nele também fomos feitos herança. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a herança de Deus, a porção dele. Abram lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 20. Deuteronômio 4, 20. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de fundir ferro do Egito, a fim de serdes para ele um povo de sua herança, como sois hoje. Mas não foi apenas aquele povo ali no Antigo Testamento, o povo de Israel, os descendentes de Abraão. O Senhor quis estender também a sua graça para os gentios. Podem abrir em Zacarias, capítulo 2, verso 12. Zacarias 2, 12. Diz, então o Senhor herdará Judá como sua porção na terra santa e ainda escolherá Jerusalém. Na verdade, o versículo, começando do versículo 11, Zacarias 2, versículos 11 e 12. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Então o Senhor herdará Judá como sua porção na terra santa e ainda escolherá Jerusalém. Então no versículo 11 ele fala que muitas pessoas se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Então Deus está dizendo, muitas pessoas se ajuntarão de outros povos, não apenas os judeus, os gentios também, se ajuntarão
e juntos serão o meu povo, e o Senhor vai herdar este povo. Então, o plano divino para a redenção, ele iniciou entre os judeus, mas nunca foi exclusivamente para os judeus. Mesmo no Antigo Testamento, a ideia era que a partir de Israel, eles fossem luz para as nações e as nações viessem a Deus. Então, como nós, por exemplo, já estudamos o livro de Ruth, né? Ruth era uma moabita, não era do povo de Israel, mas ela disse que o Senhor era o seu Deus. Então, ela era uma estrangeira, mas foi alcançada e passou a ser parte do povo de Deus, mesmo não sendo geneticamente, hereditariamente descendente. Mas agora, na plenitude dos tempos, ou seja, na época apropriada, segundo o seu eterno propósito, ele vai alcançar os seus eleitos em todos os povos gentios. Então, Deus quis chamar os seus filhos pela loucura da pregação, e todo aquele que nele crer não irá perecer, mas terá vida eterna. Um povo exclusivamente seu, sua propriedade particular, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade. Aí alguém poderia perguntar, mas você está falando que Deus predestinou quem seria seus filhos? Onde que está o livre-arbítrio do homem? Então eu respondo para você, tome cuidado, porque em primeiro lugar a Bíblia nunca falou de livre-arbítrio. Esse é um conceito de um filósofo chamado Aristóteles, não é um conceito bíblico. A Bíblia nunca falou disso. Mas sim, a Bíblia afirma que o homem tem liberdade de escolha, mas o problema não está na liberdade de escolha. O problema está mais profundo. O problema é que o homem não tem vontade de escolher o bem. Porque o seu interior é corrompido, a sua alma é inclinada para o pecado, a sua mente maquina o mal. Os nossos afetos mais profundos são voltados em oposição a Deus. E a única maneira de nos livrar dessa situação é pela intervenção divina. Uma explicação que me ajudou muito a entender é que o nosso coração é como a água. A água ela vai por onde ela quer, mas ela só consegue ir para baixo. Porque existe uma força, que a gente sabe que é a força da gravidade, que puxa. Então a gotinha da água ela está lá no rio e ela consegue... ela tem muita liberdade ali, só que o caminho que ela consegue fazer é sempre rio abaixo. O rio sempre corre em direção ao mar, o rio nunca corre para cima, a não ser que alguém vá lá e pegue aquela água e transporte ela para cima, ela nunca vai conseguir deixar de ir para baixo. Assim também o nosso coração, ele é livre. Sim, nós temos livre escolha, mas nós só conseguimos ir para baixo, a não ser que tenha a intervenção divina, o Espírito Santo fale ao nosso coração e aplique em nosso coração a redenção de Cristo, nos convença do nosso pecado e do juízo de Deus sobre a nossa vida. Nos versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo ele usa o pronome nós, porque o apóstolo Paulo era judeu. E nos versículos 13 e 14, ele usa o pronome vós, porque ele está se dirigindo aos efésios,
que eram na maioria gentios, não eram judeus. Mas, da mesma forma que o povo judeu, nos versículos 11 e 12, também o povo gentil, nos versículos 13 e 14, o povo gentil ele foi enxertado no povo de Deus. E tanto um quanto o outro, tanto os judeus quanto os gentios, agora eles estão para o louvor da graça de Deus. E isso é repetido tanto no verso 12 quanto no versículo 14. Ou seja, existe apenas um povo unido. Esse povo foi redimido para o louvor da sua glória. E é interessante que no versículo 14 ele fala que ele não usou ali o vossa herança, como seria de se esperar, porque ele usou o pronome vós logo antes, mas ele falou nossa herança. Porque é isso mesmo, a herança vai ser nossa. Nós todos vamos ter juntos a mesma herança, judeus e gentios. Então, no versículo 11, ele falou ali que nós somos herança de Deus. Agora, no versículo 14, ele diz que nós teremos uma herança. Então, no versículo 11, ele falou que nós somos a herança de Deus. E no versículo 14, ele fez um jogo de palavras, ele fez um paralelo intencional, dizendo que nós teremos herança agora. Então, tem um duplo sentido. Ou seja, se Deus nos escolheu como seu povo, como sua herança, nós certamente teremos herança. Ou seja, teremos todas as promessas que Deus prometeu àquele que é seu povo. Deus prometeu graciosamente várias coisas ao seu povo. Então, se nós somos herança dele, nós também teremos como herança todas as coisas que ele prometeu para aqueles que são o seu povo, para aqueles que são o seu filho. Então, não bastasse a redenção em Cristo, Deus ainda nos concede mais uma coisa. Ele concedeu o Espírito Santo. E ele usa duas expressões para explicar a atuação do Espírito Santo. Primeiro, ele fala de penhor ou de garantia. Então, penhor ou garantia é uma coisa que você deixa para servir como confirmação da sua palavra. Para não dar nenhuma margem para dúvida de que você vai mudar de ideia depois. Então, por exemplo, se eu vou na Caixa Econômica e eu quero fazer um empréstimo, eu posso chegar lá e falar, eu quero fazer um empréstimo e eu vou deixar essa joia aqui como penhor. Então eu vou lá, deixo para eles, essa joia aqui vale R$1.000 e eles me dão um empréstimo de R$1.000. E essa joia ficou para eles como penhor ou como garantia. Se eu não cumprir a minha palavra de honrar esse empréstimo e pagar as prestações, eles tomam o penhor ou a garantia e fazem um leilão e tem o prejuízo ressarcido, né? Se eu deixasse essa joia na Caixa Econômica, quando eu chegasse em casa, a minha esposa ia me decapitar, porque ela ia falar, como que você deixa como penhor sua aliança, né? Mas você entendeu, né, amor? Que é só um exemplo, né? Então, o penhor é isso. E ele usou a ilustração de que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Ou seja, é a garantia de que nós teremos a vida eterna, que a redenção vai se consumar. Até chegar esse dia, nós temos já agora
uma garantia de que isso vai realmente acontecer. Ou seja, se você tem alguma dúvida da redenção, se você tem alguma dúvida do céu, olhe para a garantia que você tem agora. Você tem o Espírito Santo habitando no seu coração. Ele é o penhor, ele é a garantia. Se isso que nós estamos falando aqui fosse mentira, o Espírito Santo não estaria em você. E ele também usa uma segunda figura de linguagem. Ele usa a figura do selo. Nós fomos selados. O selo era mais ou menos assim. Imagine que você tem uma carta ou um documento oficial. E aí você pega um selo, aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas tem um M de Mateus em relevo. Aí você pega uma cera especial, derrete essa cera especial lá, acende no fogo, pinga essa cera quente, ela vai ficar mole ali, certo? Com a cera ainda mole, eu pego e carimbo em cima. Ele vai ficar com relevo, certo? Então era assim que antigamente os reis, os oficiais, governantes, ou mesmo pessoas normais, quando iriam fazer algum contrato, elas selavam para garantir a autenticidade. Isso daqui é verdadeiro, tá bom? Sou eu mesmo. Então cada um tinha um selo específico. O imperador de Roma tinha um selo que só ele tinha. Hoje em dia isso não é feito, né? Mas naquela época eles entendiam. Então, imagine que você tem uma carta, ou um contrato, ou um documento. Quando isso daí era selado, estava oficial. Isso daí dizia, foi na autoridade daquela pessoa que isso foi falado, que isso foi concordado, se fosse num contrato. Então o selo passava essa segurança, garantia a autenticidade e confirmava que aquilo ali estava debaixo da autoridade e do domínio daquele que estava sendo citado ali. Então o Espírito Santo ele é dado por Deus como garantia da herança futura do cristão em glória. Então, se você tem o Espírito Santo, isso é uma certeza de que você vai ter a vida eterna. Significa que você é um cristão autêntico. Você foi selado pelo Espírito Santo. Então, assim como o selo garante que é um documento genuíno, o Espírito Santo garante que alguém é um cristão genuíno. O Espírito Santo, então, ele é dado por Deus como garantia dessa herança. Ele também nos auxilia na oração, no conhecimento das coisas de Deus, nos ilumina os detalhes da vida prática. Ele aplica ao nosso coração a sabedoria que nós mencionamos mais cedo no versículo 8. Ele nos faz lembrar de tudo aquilo que nós temos aprendido no Evangelho. Então, irmãos, nós podemos ver as três pessoas da Trindade atuando na redenção. Nós podemos ver Deus Pai, que antes da eternidade predestinou os seus filhos, nos escolheu para manifestar a sua graça abundante. Isso se efetuou através de Jesus Cristo e seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E o Espírito Santo, ele aplica essa redenção
aos nossos corações, tornando o Evangelho claro para nós. Nós então podemos crer, sermos redimidos e o Espírito Santo fazendo morada em nossas vidas, ele é o selo e o penhor da redenção futura. Então, as três pessoas da Trindade atuam na nossa redenção. Então, para nós encerrarmos, vamos ver as aplicações que nós podemos ter para a nossa vida hoje. Se você, em primeiro lugar, não passou por Cristo, pelo seu sangue, você ainda é um escravo. Você é um escravo mais desgraçado do que aqueles escravos que sofriam no Brasil ou em tantos outros países. Ou os próprios judeus que foram escravos no Egito e na Babilônia. Porque você está numa condição de escravidão espiritual. Somente em Cristo e somente em Cristo, não Cristo mais alguma coisa, que nós podemos ter a redenção. Qualquer outra religiosidade, crendice, misticismo, filosofia, boas obras, karmas, reencarnações, nada disso vai ser eficaz. Segundo, se você foi redimido, não volte para o Egito. Se você foi redimido, não fique falando como o povo ficava falando, que saudades lá do Egito, lá que era bom, lá a gente comia melão, lá a gente tinha um monte de coisa. Era nada, você era escravo, você vivia uma vida desgraçada, não era melhor não. Mas às vezes nós ficamos murmurando e reclamando, querendo voltar para o Egito. Nós não podemos, porque nós fomos redimidos, agora nós temos o Espírito Santo e Ele não vai nos deixar. Nós não podemos contradizer com as nossas ações a redenção que é certa, segura e firme. Nós não podemos agir como se a redenção não fosse de nada, ou como se o Espírito Santo não fosse de nada. Se nós somos verdadeiramente cristãos, nós devemos agir como tais. Em terceiro lugar, nós devemos contemplar a abundância das riquezas que nós temos em Cristo Jesus. Isso deve satisfazer o nosso coração mais do que qualquer outra riqueza ou qualquer outra posse aqui nessa vida terrena. Porque nós sabemos que essas coisas são passageiras, mas a redenção em Cristo, ela é firme, segura e eterna. Quarto, se nós somos herança de Deus, nós somos um só povo. Nós não devemos ficar criando intrigas, criando picuinhas, fazendo fofoquinhas ou entrando em discussões fúteis, porque nós somos um povo de Deus. Assim como os judeus e os gentios deviam viver unidos, e eles têm uma unidade, nós devemos prezar pela unidade do povo de Cristo. Mais cedo, quando eu falei sobre a ceia, existem algumas variações dentro da igreja sobre o ponto de vista da ceia. Mas conquanto não esteja se falando algo contrário às Escrituras e blasfemo, como, por exemplo, nós estarmos sacrificando de volta Cristo Jesus repetidas vezes, ou que seja a ceia que nos dá o perdão dos pecados, nós devemos prezar pela unidade.
Não devemos ficar comprando briguinha. Eu vejo muito no Facebook isso, pessoas que parece que fica com vontade de que alguém fale alguma coisa só para ele ir lá e mostrar, eu sei mais de Bíblia e retrucar. Nós devemos prezar pela unidade. Quinto lugar, nós teremos uma herança eterna. Quando nós estivermos passando por lutas e tribulações, nós podemos lembrar que todas essas coisas, elas são efêmeras, que elas hão de passar, mas que nós teremos uma herança eterna, cujo valor supera em muito qualquer dificuldade que a gente passe nessa vida por um pequeno período de tempo. O Espírito Santo é o penhor e é o selo. Quando nós estivermos titubeando, quando nós estivermos em dúvida, nós devemos olhar para Ele. E isso serve de imenso consolo para o nosso coração, porque nós podemos verificar, ou não, a autenticidade da nossa redenção. Se nós somos realmente filhos de Cristo, quando nós olhamos para o Espírito Santo, nós lembramos, Ele é o selo. Significa que eu sou um cristão genuíno, autêntico, verdadeiro. E Ele também é a garantia. Se eu tenho o Espírito Santo hoje, significa que eu terei a herança no futuro, a vida eterna com Cristo, face a face. E por último, toda a glória é para Deus, como falou ali no versículo 12 e no versículo 14. A redenção é para o louvor da sua glória. Ele manifestou a sua abundante graça através de Cristo Jesus, aplicou ao nosso coração através do Espírito Santo. Então, por isso, o Deus triuno merece toda a glória para todo sempre de toda a sua igreja. Amém.